Bom dia, colegas! Estamos aqui no nosso D13 da quarentena produtiva, que está sendo uma live que a gente tem feito diariamente às 8 horas da manhã. A gente está no 13º dia ininterrupto, consecutivo, falando sobre gestão de consultório, sobre administração de clínica, em vários aspectos, né? Desde a parte de secretária, passando pelas finanças, a gente já falou de estoque, já falou de marketing. E a cada dia a gente tem trazido um tema diferente. E a participação de vocês a cada dia está maior, melhor, e isso tem sido muito legal e muito motivador para mim que estou aqui desse outro lado, tá? Ontem, durante a transmissão, a gente falou muito sobre definição de metas, bonificação de equipe, e durante a nossa conversa, algumas colegas pediram que a gente falasse sobre escolha do local de consultório, o que a gente precisava levar em consideração na hora de estar montando o nosso consultório. E aí a gente escolheu falar sobre isso hoje então. Então esse é o tema da live de hoje. Eu deixei algumas coisas organizadas para falar com vocês. À medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir postando aqui, que eu vou também conversando e retirando essas dúvidas. E é isso, no final eu vou abrir para a gente sugerir temas para amanhã, enfim, para os outros dias. A ideia é que sejam temas sempre do interesse de vocês e que agregue valor para vocês. Tá? Eu tenho reforçado muito aqui essa importância de vocês me darem esse feedback para que eu consiga adaptar, né, as coisas que vão ser realmente úteis. E outra coisa, a ideia dessa quarentena não é simplesmente que vocês assistam aqui a live, participem, acabou 8h30, 8h40, acabou, esquece do Descomplique. Não. A minha ideia é que vocês sejam desafiados realmente, sejam impulsionados a estarem colocando em prática coisas que a gente vem falando, coisas realmente de organização, de gestão, para melhorar os processos do consultório de vocês enquanto a gente está na quarentena. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo colocar em prática, consigam estar realmente desenvolvendo coisas que no dia a dia normal ficam dificultadas pela nossa falta de tempo, pelas nossas outras obrigações, as nossas outras responsabilidades. Então, tomara que vocês estejam sim conseguindo tornar isso prático, tá? Que é o grande objetivo. Bom, então falando sobre montagem de consultório, a Lu entrou aqui agora, eu vi que foi uma das que pediu que a gente falasse sobre isso, teve uma outra colega também, então vamos começar agora. Quando a gente fala em montagem de consultório, o que acontece, né, ou montagem de consultório ou início de atendimentos, o que acontece na maioria das vezes é que a gente aproveita oportunidades que surjam. Então a gente vai deixando, na verdade, aquela coisa da vida te levar. Surgiu uma oportunidade, você faz ali uma análise mínima e mergulha ou recusa aquela oportunidade. É o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Ah, Clara, tá errado? Não, não é questão de estar errado. Agora, o ideal, se você puder, né, fazer um planejamento dessa montagem de consultório ou dessa transição de sublocar uma sala e montar o seu próprio consultório, é mais interessante. Por quê? Muitas vezes, depois que você deixou a vida te levar, você percebe que você não está no bairro que você gostaria de atender, que você não está atendendo nas condições que você gostaria. E as transições, elas acabam sendo mais difíceis, porque aqueles pacientes já estão acostumados com aquele local, ou então porque você fica inseguro de mudar e mudar muita coisa e perder um público. Então, o ideal é que a gente faça um planejamento até dessa montagem de consultório, que é uma decisão muito importante, né? Qual a principal coisa que a gente tem que levar em consideração? O centro de tudo, gente, é você definir o seu público-alvo. Uma vez que você define quem é o seu público-alvo, tudo fica mais fácil, as decisões elas ficam muito mais orientadas. Então, a primeira coisa é isso. Por quê? Bom, claro, eu vou trabalhar com dermatopediatria, tá? O meu foco vai ser em crianças, eu vou focar em doenças que acometem o público infantil. Tá, quando você for escolher o bairro, por exemplo, ou o local que você vai montar o seu consultório, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de montar um consultório numa rua que tem algumas escolas, que tenha um alto trânsito, né, uma alta passagem de crianças, você vai se beneficiar disso. Então é importante, tá vendo? Você conhecer o seu público-alvo. Não, claro, eu vou focar em idoso,
em câncer de pele, que a gente sabe que acomete mais o público idoso. Então, por que não, por exemplo, aqui no Rio, você pensar em montar uma clínica, um consultório em Copacabana, que é um bairro que tem maior índice de pacientes idosos em terceira idade. Então, quando você conhece o seu público-alvo, eu não falo só em idade, não. Eu acho que a gente tem que pensar em outras coisas também. A idade, você tem que pensar, você pretende atender mais mulheres ou mais homens? Tá? Você pretende atender o quê? Classe A ou classe D? Isso é fundamental para você escolher o local que você vai estar atendendo. Qual o hobby do público? Tem algum hobby específico que você vai direcionar? Todos esses detalhes, gente, são muito importantes que a gente defina quando a gente fala em público-alvo. A gente fica muito temeroso em segmentar o nosso público, em se posicionar como alguém que trata, que cuida de um público específico. Porque a gente tem a ideia que a gente está meio que abrindo mão dos outros pacientes, né, dos outros públicos. E é um pouco isso, sim, e não tem nada de mal, de errado nisso, pelo contrário. Quando a gente se posiciona, quando a gente seleciona o grupo que a gente quer atender e se posiciona dessa forma, divulga o nosso trabalho dessa forma, a gente vai atrair as pessoas que estão dentro desse padrão, desse perfil. E aquelas pessoas que são atraídas, elas já sabem o que esperar de você. Porque eu estava falando da importância da gente selecionar o público-alvo para a gente estar fazendo as escolhas do nosso consultório, do nosso futuro espaço, né? Então, você tem que considerar coisas que envolvem idade do público-alvo, sexo, os gostos, a renda. Tudo isso vai te direcionar para te ajudar a escolher onde você vai trabalhar. Então, uma vez que você já tenha escolhido esse público-alvo, fica mais fácil você direcionar o bairro que você vai atender. Então, você vai saber, poxa, é um bairro classe A ou é um bairro classe C? É um bairro que tem mais idosos ou um lugar onde tem um fluxo maior de crianças, de adultos jovens? E isso vai te ajudar a escolher a região geográfica da tua cidade que você vai estar abrindo o seu consultório. Uma outra coisa que você tem que considerar é o seguinte, bom, eu quero trabalhar num prédio comercial, que tem toda a estrutura de um prédio comercial, como segurança, estacionamento, muitas vezes rotativo, que são facilidades para o meu paciente, ou eu quero trabalhar num espaço direto de porta para rua, numa casa, por exemplo. São todas essas coisas que você tem que considerar na hora de estar definindo onde você vai trabalhar. Uma dúvida que alguns colegas têm é se devem inicialmente montar o seu próprio consultório ou se deveriam sublocar o espaço de alguém e trabalhar por um tempo sublocando esse horário. Eu costumo dar algumas dicas que eu acho que devem ser levadas em consideração quando você está nessa dúvida. O que é isso, né? Quais são essas dicas? Você precisa definir se você já tem pacientes. Você tem alguns pacientes, você já atende em algum lugar, você tem como drenar alguns pacientes para esse novo local que você vai trabalhar? É importante saber isso. Se você tem algum paciente já, se você já tem um fluxo de pacientes esperados, faz mais sentido você, de repente, ter o seu próprio espaço. Agora, considerando, acabei de terminar a residência, não tenho paciente nenhum, vou ter que captar do zero paciente. De repente, nesse caso, para você fica mais interessante sublocar o espaço na clínica de alguém. Por quê? Naturalmente, os seus custos são menores nesse caso. Então, você consegue estar direcionando esse pouca renda, né, essa pouca receita que entra, pagando esses baixos custos fixos. Uma outra informação que é importante você ter. Você tem reserva? Tá, mesmo que você não tenha paciente, está começando do zero, mas se você é um profissional que se organizou, que planejou e que você tem alguma reserva, você pode dar o primeiro passo de montar o seu próprio negócio, porque você tem já uma reserva para manter esse consultório que no início é difícil, muitas vezes tem mais gastos do que receita. Então você já está preparado para encarar um consultório só seu, porque você já se preparou tendo uma reserva, entendeu? Então não é obrigatório que você já tenha uma quantidade de pacientes para que você monte o seu próprio. Só é importante você ter a consciência, se você tem reserva ou não tem. Claro, eu tenho uma reserva mínima. Então, de repente, essa reserva vai ser suficiente para você locar o seu espaço, reformar o seu espaço e manter o seu espaço por alguns meses, enquanto ele não der lucro. Porque no início, um consultório, ele muitas vezes não dá para se sustentar. A gente precisa estar injetando um dinheiro, tendo um capital de giro para manter esse consultório. Você tem essa grana para esse capital de giro?
Uma outra coisa importante para você pensar, você tem dinheiro, uma reserva para trabalhar com marketing? Porque o que vai gerar movimentação no seu consultório, atração de pacientes, captação de pacientes, é o seu trabalho de marketing também. Esperar aquela captação orgânica, aquela captação do boca a boca, pode sim te deixar com um tempo de espera, um tempo de consultório ocioso muito grande. Então são perguntas que são importantes a gente fazer para ter noção se está no momento da gente dar o passo de montar o seu próprio consultório ou se você deve optar pela situação de sublocar um horário na clínica de alguém, fazer uma cartela mínima de pacientes, atender esses pacientes da melhor forma possível e depois sim migrar para o seu consultório próprio. Tudo isso precisa ser considerado, tá? Deixa eu ver aqui que vocês já começaram a fazer umas perguntas que eu já vou respondendo. A Ana Lee diz que atualmente vive as duas experiências. Tem minha própria clínica em uma cidade e loca sala em outra cidade. Locar sala é uma paz, o problema é não ter sua secretária. Ana Lee, é uma dificuldade da maioria dos colegas que sublocam o espaço. O que eu já fiz como sugestão uma vez, e eu acho que funciona muito, por quê? Eu trabalho no Rio, né? Enfim, tenho as clínicas aqui do Rio, e eu sou de uma cidade do interior do Rio, chama Areal. Então, a minha cidade fica a 1h30 aqui do estado do Rio. Uma cidade muito pequenininha, tem 12 mil habitantes. Então, eu não moro lá desde 17 anos, quando eu vim, enfim, estudar aqui no Rio. Quando eu formei em dermato, eu comecei a trabalhar lá uma vez por mês. É uma cidade realmente muito pequena, não tem demanda para mais tempo do que isso. Então, eu fiquei indo lá uma vez por mês até final do ano passado, quando eu realmente interrompi os atendimentos. Como que eu fazia? No início, eu tinha essa dificuldade, porque eu chegava lá, eu sentia falta da minha secretária passando por isso pra mim. A coisa não andava, sabe? Eu sentia que eu não estava desempenhando tudo que eu podia pela deficiência de não ter a minha secretária lá. Então eu comecei a levar a minha secretária nesse dia de atendimento que eu ia, era uma ou duas vezes no mês, ou tipo um sábado, ou uma sexta, um sábado, enfim. Eu levava a minha secretária e aí sim ela executava tudo que ela executa aqui no Rio, lá na minha cidade. E isso facilitou muito, ela fazia toda a parte de cobrança, de negociação. Excepcionalmente, quando eu precisava de ajuda em algum procedimento, ela estava lá para me ajudar. Então, a sugestão para quem está sublocando um espaço é o seguinte: você já está partindo de um custo fixo menor, certo? Porque você tem menos encargos para você sublocar um espaço. Então, nesse caso, cogita a possibilidade de contratar uma assistente. Uma assistente que vai ser uma pessoa que você vai treinar como você quer que ela se comporte, como você quer que ela se relacione com os pacientes, e essa pessoa vai te acompanhar nesses dias que você for fazer esse atendimento em outro lugar, entendeu? Ah, Clara, vai ser um gasto a mais? Sim, mas gasto com funcionário, gasto com equipe, eu sempre falo aqui, é gasto, claro, pelo conceito da coisa, mas a gente tem que encarar como uma parte de investimento, porque retorna pra gente em termos de faturamento, em termos de fidelização de pacientes, tá? Então a sugestão seria você levar uma assistente. De repente desloca a sua secretária nesse dia que você vai para essa outra cidade, assim como eu fazia. Eu deixava uma secretária aqui no Rio para atender telefone, para, enfim, tocar a rotina e levava uma outra comigo, tá? A Lívia tá perguntando: se você tem intenção de ter sua própria clínica e vai colocar outros médicos lá, é melhor cobrar sublocação ou porcentagem da produção? Lívia, teve uma live que a gente falou exatamente sobre isso. Eu não vou saber agora o número delas porque eu já me perdi em termos de tema por live. Depois eu posso até sinalizar qual que foi. Eu acho que essa pergunta é importante, tanto que foi motivo de uma live, né? Eu acho que o importante é você saber se esses outros médicos, eles são da mesma especialidade que você ou eles não são da mesma especialidade. Essa é a pergunta 1. E a segunda coisa: no seu plano de carreira, você pretende ter uma clínica com múltiplos médicos trabalhando, sendo como um guarda-chuva e você está ali responsável tecnicamente por todos eles? Isso está como seu plano de carreira? Vamos lá respondendo então. Se estiver dentro do seu plano de carreira isso, faz sentido você trazer outros médicos para sua equipe, treinar, enfim, fazer isso crescer. E aí vai a segunda pergunta: é a mesma especialidade ou não é a mesma especialidade? Se for a mesma especialidade, eu acredito que no mesmo espaço essa pessoa deva trabalhar como da sua equipe, tá? E dessa forma, trabalhando com porcentagem de produção. Se é uma pessoa que não tem relação com a sua especialidade, não faz sentido fazer parte da sua equipe,
O que eu quero dizer com isso? Eu sou dermato, então na minha equipe tem uma nutricionista, tem uma ortomolecular, tem uma ginecologista, o Cláudio, cirurgião plástico, tem um cardiologista na nossa equipe. Então, são especialidades que fazem sentido para nossa clínica. Um ortopedista quer alugar horário no meu consultório. Nesse caso, que é uma especialidade que não tem absolutamente nada a ver, pelo menos eu não acho que tenha a ver, essa pessoa eu acho que vale ou pode sim trabalhar com sublocação. Mas o restante dos profissionais que fazem parte desse organismo, que seria a sua equipe, a sua realmente multidisciplinar, eu acredito que vale a pena trabalhar com porcentagem de produção, tá? A Lê tá falando, quando eu sublocava era lindo, não me preocupava com nada, só ia trabalhar. Lê, é isso também, e por isso que é importante, assim, eu tenho até um e-mail que, na lista de e-mails que eu costumo mandar para vocês colegas, que eu falo que ter o seu próprio negócio não é para todo mundo, porque ter o seu próprio negócio envolve riscos. A gente fala muito de risco, né? Ser um empreendedor, ter o seu próprio consultório, tem riscos. A gente está vivendo o maior de todos os riscos que um empreendedor autônomo pode sofrer, que é o momento de fechamento de consultório, contas chegando. Então, olha o risco que a gente esse tempo todo se expôs e que está pagando agora. Então, ter o seu próprio negócio é incerto, é inseguro, não é certeza de fechar o fim do mês no positivo, não é certeza de não trabalhar. O profissional que acha que vai ter seu próprio negócio para ter uma vida mais tranquila, alto lá, vamos alinhar a expectativa à realidade. Ter seu próprio negócio é trabalhar bastante, é trabalhar muito até fazer a roda girar e depois você ficar ali só para contornar os processos, o que está acontecendo de problema. Então, ter o seu próprio consultório definitivamente não é para todo mundo. Aquela pessoa que quer ter estabilidade, quer ter um fixo, assim, uma certeza de receber independente dos problemas, ou então não quer garantir aquela zona de conforto de não correr risco de ficar no vermelho, aquela pessoa que é pessimista, que acha que tudo dá errado para ela, que ela não consegue nada, essa pessoa ela tem que ficar mesmo na zona de conforto. Ter o seu próprio negócio é para aquele colega que quer estudar mais, além da medicina, que quer aprofundar conhecimentos como a gente está fazendo aqui agora. Porque, gente, não dá para aprender medicina em 6 anos, aprender uma especialidade em 3 a 5, ser muito bom no que você faz e acreditar que você vai conseguir tocar um consultório, gerir um consultório, administrar um consultório com eficácia. Uma coisa, infelizmente, não tem absolutamente nada a ver com a outra. A gente não é preparado para administrar consultório, para gerir consultório. Então, se você quer ter o seu próprio consultório, você tem que dedicar um tempo para estudar, claro, atualizações da sua área, para estar sempre motivado, sempre oferecendo o melhor para o seu paciente. Mas você tem que se envolver com a parte administrativa. E isso não é para todos, depende de perfil de profissional, né? A Liana tá falando que tem outro episódio só disso, tá no YouTube. Exatamente, Liana, exatamente. Por isso que eu falei rapidinho, só para dar uma resposta e não deixar ela no vácuo. Lê falando, depois fiz meu consultório e pintar a parede da minha sala da cor que eu queria não tem preço, mas precisei desempenhar 2, 3 funções além de atender. RH, financeiro e treinamento. Exatamente. Se você tem os ônus de ter o seu próprio consultório e você tem os bônus. E o bônus de você sentar no teu espaço, ter tudo escolhidinho por você. Tem vezes que eu e o Cláudio, a gente tá querendo ir no consultório, sei lá, vai à noite, e, enfim, fica lá o tempo que a gente quer. Até hoje eu tenho gratidão por isso. Esses dias a gente foi, eu olhei, quando a gente saiu e fechou a clínica, eu falei, nossa, Cláudio, que bom que a gente tem o nosso espaço, né? Que bom que a gente consegue vir, enfim, e sentir que isso é nosso. É uma gratificação muito grande também. Não tô aqui pra falar só a parte ruim, não. Até porque se você me perguntar o que eu acho melhor, se você tem perfil de meter a cara, correr os riscos e enfrentar as dificuldades que vão existir, eu não tenho sombra de dúvidas que é melhor que você tenha o seu próprio negócio. Só que eu não posso falar isso de forma unânime, porque se você for aquela pessoa que queira essa estabilidade, aí, enfim, é questão de perfil mesmo, tá? A Fernanda, eu tenho uma sala própria em um bairro e subloco em outro, e não gosto tanto, apesar de ter menos gastos. Fernanda, mas qual o motivo de você ter num bairro e sublocar em outro? Você tem, de repente, você pretende montar na sua sala própria? Ou isso tem a ver com um plano? O primeiro módulo do curso de gestão é sobre plano de carreira. E eu aconselho que todos vocês façam, gente. Parece uma bobagem, parece uma perda de tempo. Mas tentem identificar a situação de vocês hoje, realidade, tudo. Onde se atende, qual o valor que você ganha, tudo certinho. E projeta para os anos seguintes, daqui a 15 anos.
Como que você sonha estar? Como que você sonha estar atendendo? Como que você sonha estar sua equipe? Tudo. Porque aí assim você consegue traçar planejamentos. Então, por que eu tô falando disso? Fernanda, tá dentro do seu planejamento você hoje sublocar um espaço e você migrar para sua sala própria ou não? Você pretende, com a sua sala própria, sublocar para outras situações e continuar sublocando? A Andressa, sublocação pode ser interessante para quem está começando, né? Isso, Andressa, foi como eu falei. Se você está começando, não tem paciente ainda nenhum, se você não tem reservas ou não tem de onde tirar o sustento desse consultório inicialmente, que vai ter custos mais altos, de repente é um caminho, sim, você sublocar um espaço. Só que faça, se a sua ideia for fazer disso um caminho, crie um plano. Crie um plano do tipo, olha, eu vou sublocar um espaço, mas no momento que eu tiver tanto de faturamento, ou então eu vou sublocar um espaço e eu vou guardar tantos por cento do que eu for recebendo mensalmente para eu montar o meu próprio consultório. No momento que eu tiver uma cartela com X pacientes, eu vou montar meu próprio consultório. Cria metas para que você saia dessa situação e consiga pular de fase. Porque senão o que acaba acontecendo é a gente se acomodar. E aí a condição vai melhorando, e aí você começa a criar insegurança. Se tá na hora de você, agora que tá bom mudar, se agora que tá bom, tá na hora de fazer seu próprio espaço. Se isso estava previamente definido, se estava previamente planejado, o fato de estar melhor e estar bom é excelente. Significa que você cumpriu aquela etapa e tá pronto, tá maduro para dar um passo adiante. Então, antes de tomar essa decisão, planeja direitinho, porque aí você vai conseguir saber se você tá na direção certa, se não tá na direção certa, tá? Dani, qual a porcentagem que eu acho ideal? Dani, vai depender. Eu falei isso, inclusive, nessa live que eu falei de locação ou porcentagem de... Eu não lembro agora qual é, gente. Quem tava aqui souber dizer, me conta, tá? Qual era a live, eu não sei qual era o número, só pra guiar vocês. A porcentagem, ela vai depender muito da sua margem, tá? E o que eu costumo orientar é que você faça a porcentagem em cima do seu lucro. Por quê? Se você faz, por exemplo, uma porcentagem 70 para você, 30 para o colega. Se a sua margem é pequena, é importante também você deixar claro para esse colega o porquê desse 70-30. Então, se você faz do valor total, nesse valor total tem gastos. Eu tinha feito isso, deixa eu pegar aqui e mostrar aqui. Olha só, facilitar vocês. Peraí. Olha só, num procedimento de R$1.000, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo que eu dei da outra vez. Vamos dizer que a sua margem seja de 40%, tá? Então, desses R$1.000 do procedimento, R$600 são de custos, despesas, impostos e cartão e R$400 é de realmente lucro, tá? Se você oferece para um profissional que trabalha com você 70% para você, 30% para ele, né? 70% para a clínica, 30% para o profissional, do valor total, você vai estar aqui recebendo 700 e o colega vai estar recebendo 300. Sendo que dos seus 700, tá? Na verdade, dos seus 700, você só vai ter R$100 de lucro. Por quê? 300 desse daqui tá indo pro seu colega. Então, é como se você estivesse aumentando aqui os seus custos em 300. Vai sobrar para você R$100. Entendeu? Então, quando a gente olha, nossa, 70-30, que é abusivo, né? Em cima do médico colega que tá indo trabalhar no seu consultório. Coloca no papel para ver se é abusivo mesmo. Nesse caso aqui, você, como gestor, como uma pessoa que tem todo o trabalho com a estrutura, assume todos os riscos, tá ganhando, no final das contas, 10%, tá? Então, pensa bem, porque aqui quando você define que 70% é seu, desses 70% vão sair todos os custos, tá? Então, eu sugiro que ou você faça uma porcentagem bem menor diante do total, ou que você faça uma porcentagem em cima do lucro, tá? E isso tem que ficar bem alinhado com o colega que está indo trabalhar com você por porcentagem, para ele não achar que você está superfaturando em cima dele, que é a impressão que dá quando você propõe um 70-30, tá? Eu acabei voltando e falei desse assunto que a gente já havia falado, porque, enfim, é uma coisa interessante da gente estar falando. Quanto devemos cobrar de porcentagem? Respondi a Fernanda e a Dani numa resposta só, que bom. Fabiana, no início, você já começou com 2 secretárias? Se não, quanto tempo demorou para contratar uma segunda? De jeito nenhum, Fabiana. Eu comecei com uma secretária só
E eu acredito que no início a regra fundamental é você fechar todos os ralos possíveis e diminuir ao máximo as suas despesas. Então, no início, você não vai ter um volume muito extraordinário de pacientes. Então, contrate uma funcionária só, ofereça bonificação para que ela se empenhe em trabalhar mais e comprometa ela no processo de crescimento da empresa. Sinaliza para ela a importância dela, não tenha medo de dizer para o seu secretário o quanto ela é importante. Alinhe isso tudo e à medida que você for tendo necessidade, você coloca um segundo profissional. Eu demorei para ter uma segunda profissional, eu vou te falar que eu acho que 2 anos, tá? Para colocar uma segunda pessoa. Eu demorei muito, tá? Eu posterguei demais, eu deveria ter colocado antes. Eu tenho essa consciência hoje, tá? A minha funcionária, eu só mantive uma só porque ela desempenhava o papel, ela trabalhava muitas horas extras, ela era muito envolvida, muito comprometida, então assim, eu consegui extrair 100% do trabalho dela, entendeu? No momento que ela estava extasiada, exausta, eu vi que ela estava super sobrecarregada, eu coloquei uma segunda. Eu não recomendo que vocês deixem chegar nesse ponto. Eu levei muito ao pé da letra fechar os ralos, tá? Então, eu acho que a necessidade, o volume de pacientes vai sinalizar para você o momento de você pegar uma segunda secretária, tá? Mas no início, uma só. Quais critérios podem ser usados para escolher o local do consultório? Andressa, foi o que eu falei agora há pouco. Você tem que considerar primeiro o seu público-alvo, porque aí diante disso você vai saber a idade desse público, o sexo de preferência do seu atendimento, a classe financeira, né, de renda desse público. Tudo isso você deve levar em consideração na hora de escolher o seu consultório. Deixa eu ver aqui. Bom, gente, que bacana. Adoro quando vocês mandam perguntas. Eu sempre falo isso aqui, né? Que fica bem dinâmico. Me perguntem mais alguma coisa se vocês tiverem dúvida sobre isso, sobre montagem de consultório, que a gente conversou ao longo dessa live aqui, para que vocês não saiam com alguma dúvida, não deixem para depois, tá? Eu tenho acostumado a fazer lives, tenho tentado, né? Fazer lives mais curtinhas, de 30 minutos, para que vocês possam sim sair daqui, colocar em prática e usar o tempo, né, para estar executando, não ficando muito extenso. Quero dicas de temas para live de amanhã. Então, vocês que estão aqui participando, sugiram temas para que amanhã a gente esteja conversando, tá? E eu acho que é basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas das colegas que realmente tinham pedido esse tema, que estavam aqui ontem acompanhando. Espero que tenha sido esclarecedor sobre os processos de regulamentação do espaço e qual a melhor maneira de divulgar. Tenho medo de ninguém aparecer. Lu, essa forma de regulamentação vai depender se você está num prédio já comercial, que já tem várias legalizações liberadas, ou se você está num espaço, enfim, se você alugou uma casa e está partindo do zero. Porque você precisa de autorização da vigilância sanitária, você precisa de liberação do bombeiro, você precisa fazer cadastro junto à prefeitura para vir a avaliação da vigilância sanitária. Só que alguns desses, por exemplo, o bombeiro, isso quando você aluga uma sala comercial, muitas vezes isso já está inserido, né? Já está na avaliação do prédio como um todo. Então, geralmente, tá? Geralmente, depende da sua equipe de contabilidade, né? O seu contador, no geral, eles ajudam na resolução desses papéis, dessa burocracia de legislação, de implementações iniciais. Então, eu sempre recomendo que a gente comece, isso é um custo fixo, mas um custo fixo que vale, tendo um contador. Porque é uma pessoa que desde o início já vai estar te orientando, te indicando e participando de algumas resoluções que pra gente são complexas, são complicadas, esses cadastros junto à prefeitura, preenchimento de várias guias, e eles conseguem estar guiando mesmo essas resoluções. Deixa eu ver aqui, qual a melhor maneira de divulgar? Andressa, rede social hoje em dia é imbatível, né? Eu acho que assim, usar do Facebook, Instagram, se posicionar, tá sempre presente. Eu acho que vale a pena a gente fazer uma live só sobre marketing, sobre divulgação, sobre, enfim, posicionamento. Eu acho bem interessante, é um assunto que eu amo falar, eu adoro
essa parte de divulgação também. Então, acho que seria um tema legal, porque é muito amplo da gente estar conversando, Andressa. Mas, assim, dê as caras, se posiciona, apareça, que vai acontecer. Fabiana, o meu receio de ter uma só justamente em relação às horas de atendimento. Como você fazia em relação às horas extras? Então, Fabiana, no início, o nosso horário é uma verdadeira bagunça, né? Por quê? Você não sei qual início a gente tá falando, mas eu no meu super início, eu tinha um paciente de manhã e o outro no final da tarde. Então ficava aquele horário vago, aquela coisa bem confusa, mas eu não me negava. Eu tentava atender todos os pacientes que me procuravam, para realmente estar aumentando a minha cartela de pacientes. Então, o que eu combinava com ela no início? Por isso que eu falei que ela era muito flexível e ela vestiu realmente a camisa do negócio. Se por acaso um dia ela passasse das horas, no outro ela compensava ou chegando uma hora depois ou saindo um pouquinho antes. Então a gente fazia como que um banco de horas, entendeu? E ela não se incomodava tanto em trabalhar um pouco a mais, mesmo tendo esse banco de horas e depois descontando essas horas, porque ela sabia que quanto mais o consultório girasse, mais ela ia receber porque existia a bonificação. Então, na verdade, você se pegar um funcionário que tem uma flexibilidade de tempo, uma disponibilidade de horário, e você combinar isso com ele, olha, a gente faz um banco de horas, no momento que você ficar um dia a mais, no dia seguinte você sai um pouquinho a menos, mais cedo, e assim a gente vai equilibrando. Só que ele sabe que se aquele paciente a mais, que vai ultrapassar um pouco o horário, representar um aumento no salário dele, porque ele está recebendo uma bonificação, ele provavelmente vai se envolver muito mais e não vai reclamar tanto de estar passando do horário, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque não dá para passar do horário e ignorar. A gente tem ou que fazer banco de horas, tá? Ou a gente tem que dar hora extra em carteira, pra gente não ter problema futuro com esse funcionário, tá? A Lu falando para fazer de marketing. Eu sugiro que a gente faça de marketing, hein? A Fernanda, eu atendia num hospital onde o chefe do serviço orientava que tivéssemos consultório perto e o outro consultório já era da minha mãe. São bairros distantes e um é oposto ao outro. Entendi, Fernanda, entendi, tá? Porque a vantagem de você ter consultório perto de um hospital que você trabalha é que aquele hospital tende a ser procurado por pacientes da redondeza, da região. Se você monta um consultório perto dali, você naturalmente pode captar esses pacientes e migrar eles para o seu consultório particular. Então faria todo sentido realmente você fazer como você fez. Muito. É difícil nesse momento você pesar se financeiramente valeu ou não. Mas se você tiver conseguido converter muitos pacientes, tiver conseguido montar uma cartela legal vindo do hospital, justifica você ter tomado essa decisão, sim. Muito bacana. A Fernanda, naquele que eu subi logo, continuei porque acabou dando certo. E já se vão muitos anos assim. Bom, se deu certo, se você está satisfeita, se te atende às suas necessidades, ótimo, entendeu? É o que eu falo, gente, não existe. Eu acho que eu vou terminar a live falando sobre isso, tá? Então, eu vou dar um recado antes de falar. Vamos fazer sobre marketing amanhã, então? Marketing, gente, é um tema extremamente extenso. Tem um curso só sobre marketing. Mas a gente pode pincelar algumas coisas e falar bastante amanhã sobre isso. Então, se preparem que vai ser uma live densa, porque tem muito assunto pra gente falar. Então, eu vou terminar essa live de hoje dizendo o seguinte. Quando a gente fala em consultório, em gestão, enfim, em evolução profissional, não existe certo e errado. Existe decisão individual. Então, o que eu reforço sempre com as minhas alunas, eu sempre reforço com vocês é o seguinte: tracem um plano de carreira de vocês sem olhar para o lado, sem olhar o que o colega está fazendo, sem se inspirar em outras pessoas. Traça o plano de carreira da Dani, o plano de carreira da Liana, da Delácio, da Elisa. Crie o seu próprio plano de carreira. Onde você se vê daqui a 15 anos? Onde você quer estar? E onde você quiser chegar, isso é uma coisa extremamente individual, trabalhe em direção a isso. Então, é errado? Não é errado ou certo. Tá dentro do seu plano de carreira? Tá dentro do seu objetivo final? Então, só você sabe dizer se está certo ou errado, porque só você sabe onde você quer estar. E quando você chegar lá na frente,
pode ser que você esteja sozinho. Pode ser que aquelas pessoas que você se inspirava ou que você se relacionava e que muitas vezes opinam a respeito da sua vida e dão pitaco em como você tem que se posicionar, muitas vezes dessas pessoas que são amigos, são pessoas próximas, não vão estar do seu lado. Então é importante você traçar o seu plano e ser bem focado nisso. E aí, a partir desse plano, você vai ter condição de decidir se essa situação para você se encaixa, faz sentido ou, poxa, é bobagem, para mim não vale. For bobagem, foco, ignora aquela situação e segue teu rumo. E eu acho que é com isso que eu quero terminar essa live, tá? Porque muitas vezes a gente fica buscando o que é certo, o que é errado. É óbvio, gente, 2 e 2 é 4, esse é o certo, não tem muito questionamento. Mas em relação a alugar consultório ou sublocar ou montar meu próprio consultório ou sublocar a sala, depende. Avalie o seu objetivo de vida. Trazer profissional para minha equipe ou não trazer, ou trabalhar sozinho. Avalie qual é o seu objetivo e a partir disso você começa a tomar decisões mais acertadas, tá bom? Bom, agradeço a participação de todos por terem vindo, prestigiado que a gente está 40 minutinhos conversando. Espero ter conseguido trazer coisas de valor para vocês, que é o meu maior objetivo. Participem tanto do Instagram quanto do Telegram, se cadastrem no canal do YouTube, mesmo que vocês já estejam assistindo aqui. Vão lá e se inscrevam. Eu falei esses dias, números são importantes sim. Muito mais do que trazer visibilidade, essas plataformas, elas liberam pra gente alguns acessos que números garantem isso. Então, no YouTube, se eu tiver mais de 1.000 seguidores, eu consigo fazer live por lá também, simultaneamente. Enfim, algumas coisas que ajudam. Então, obrigada pela participação de vocês. Amanhã estaremos aqui falando sobre marketing, combinado? E hoje essa live fica disponível já no YouTube, tá? Um beijo a todos, até amanhã.